Bem-vindos ao Repórter África. O líder da coligação Pai Terra Arranca considera a retirada do corpo de segurança que lhe foi atribuído em 2014 um atentado à sua integridade física e de toda a família. Domingos Simões Pereira responsabiliza o chefe de Estado da Guiné-Bissau pelas consequências que possam advir do que considera ser uma situação de risco deliberadamente criada. O presidente da Assembleia Nacional Popular, após ter a informação da notificação dos elementos do Corpo da Segurança colocados na sua residência para se retirarem, diz temer com a sua integridade física e acusou diretamente o presidente da República. Os elementos da Segurança Nacional e que já me vêm acompanhando desde 2014, que estão a ser pressionados a abandonarem a minha residência. Eu identifico isso como uma clara e deliberada ordem do Presidente da República de atentar à minha segurança e integridade física, pelo que é o único, exclusivo responsável por tudo o que eventualmente acontecer a mim e a minha família. Por outro lado, o líder da coligação Pai Terra Arranca acusou igualmente o chefe de Estado de estar a imiscuir nos trabalhos dos magistrados do Ministério Público implicados na investigação do caso de pagamento de cerca de 10 milhões de dólares. É que o Presidente da República não tem escondido e tem exibido aos seus visitantes no Palácio da República a presença de magistrados do Ministério Público, presumivelmente encarregues da investigação do ocorrido no dia 1 de dezembro, que ele próprio qualificou de golpe de Estado e do processo que muitos intitulam de processo dos 6 bilhões de francos CFAs. Entretanto, o político apelou à equidistância do Umaru Sissoko Embalo nos assuntos judiciais, sob pena de tornar o processo viciado. Aquilo que nós esperamos do Presidente da República e para o qual o exortamos é que torne público e entregue todas as provas de que diz dispor, mas que permita que o setor judicial, as instâncias competentes do setor judicial, possam fazer o seu trabalho de forma independente, de forma autónoma, sem interferência de qualquer outro órgão da soberania. Domingos Simões Pereira instou também a classe castarense a assumirem as suas responsabilidades, evitando cumprir agendas particulares. A outro nível, Domingos Simões Pereira diz que a recondução de Geraldo Martins à frente de um governo que o chefe de Estado da Guiné-Bissau classificou de iniciativa presidencial é um sinal de abertura, mas também a única forma de promover um diálogo efetivo entre a coligação Pai Terra Arranca e a presidência da República. A inquietação provocada sobre a recondução do Geraldo João Martins ao cargo do primeiro-ministro, o coordenador da coligação Pai Terra Arranca justificou o facto com base na possibilidade de criar uma abertura no sentido de facilitar o diálogo entre a coligação e o chefe de Estado. A plataforma interpretou não só a Constituição da República e entendeu como um sinal da abertura a indigitação do Dr. Geraldo Martins para manter essa ponte de contacto, a única ponte neste momento efetiva, de contacto com o Presidente da República para efetivar um diálogo que permitisse encontrar uma solução negociada para a situação criada. Na ocasião, Domingos Simões Pereira exige o Presidente da República o retorno do poder à coligação Pai Terra Arranca como vencedor das últimas eleições. A posição clara e inequívoca da coligação é a reposição do governo do PAI Terra Arranca, liderado pelo Dr. Geraldo João Martins, conforme ditado pelos resultados das últimas eleições legislativas de junho. O político lamentou a serenidade da comunidade internacional face à situação política vigente no país. Estranha-nos o silêncio que reina desde essa proclamação. Exortamos, por isso, a CEDEAO, exortamos o conjunto da comunidade internacional parceira da Guiné-Bissau a fazer jus àquilo que foi anunciado em Abuja, criando condições para acompanhar de perto a situação política vigente.
de referir que na tentativa de ter acesso às instalações da ANP, na passada quarta-feira, as forças de segurança dispararam gases lacrimogéneos contra os deputados da nação que estiveram agrupados nos arredores do hemiciclo. O líder do partido Convergência Nacional para a Liberdade e Democracia afirmou esta sexta-feira que a democracia na Guiné-Bissau não deve ser suspensa e apela ao Presidente da República para repensar a sua posição. Quanto aos últimos acontecimentos no país, Juliano Fernandes defende o recurso ao Supremo Tribunal de Justiça para contrariar o decreto de Umaru Sissoko Embaló que dissolveu o Parlamento. O líder do partido Convergência Nacional para a Liberdade e o Desenvolvimento afirmou que os pilares da democracia estão a ser destruídos pela classe política guineense que vive uma constante luta pelo poder. A democracia não deve ser suspensa, nós não podemos permitir isso, não deve ser posta em causa. As sapatas em que assentam os pilares do Estado são precisamente a legalidade democrática, a legalidade constitucional, o respeito pelas leis da República da Guiné-Bissau. E vimos isso ser destruído todos os dias. O que nós temos assistido é a luta para o poder e pelo poder por parte da classe política da Guiné-Bissau. Instado a comentar os últimos acontecimentos no país, Juliano Fernandes defende que o último recurso é o Supremo Tribunal de Justiça na veste do Tribunal Constitucional para repor a legalidade no país. Nós sabemos que o Supremo Tribunal de Justiça, neste momento, passa por um período de desarticulação total, passa por um período de crise, precisa ser restabelecido, porque nós precisamos de recuperar o poder judicial para que cumpra com o seu papel de garante do respeito da aplicação e da execução das leis da Guiné-Bissau, de garante do Estado de Direito democrático, porque esse é o seu papel. O líder do partido COLIDE-GB pede ao Presidente da República a repensar a sua posição e a um diálogo franco entre as partes envolvidas. Mesmo estando perante situações que vão contra a ordem constitucional estabelecida, a solução para esse problema requeria que, da parte do Sr. Presidente da República, ele fosse muito ponderado. É urgente. As partes concernentes, todos nós, devemos definir aqui uma plataforma de diálogo que permita a que reponhamos a ordem constitucional que foi posta em causa. O partido Convergência Nacional para a Liberdade e o Desenvolvimento, COLIDE-GB, defende a urgente instauração de um amplo e rigoroso inquérito visando o cabal esclarecimento dos contornos do caso 1 de dezembro. O alto responsável da União Europeia para a política externa e de segurança manifestou-se hoje preocupado com os acontecimentos que se estão a registrar na Guiné-Bissau desde a noite de 30 de novembro. Em comunicado, Josep Borrell diz que nesta difícil situação a União Europeia condena todas as formas de violência e tentativas de perturbação da ordem constitucional. Fique bem, tenham um excelente fim de semana.